impossível. Porque da mesma forma que ela levanta, ela também derruba. Principalmente se a pessoa tiver um vício, uma tendência a vício, aí pode ser vício em bebida, ou exatamente, em jogo, né? Então, assim, a lira, ela é ótima para você jogar, por exemplo. Só que ela fala assim, quem trabalha com a lira não deve jogar, quem trabalha com a lira é dono do cassino. Quem trabalha com a lira não pode ir em uma boate, não pode frequentar o ambiente, tem que ser o dono. Senão ele vai despirocar. Exatamente. Por isso que a gente fala que muitos artistas, às vezes, vêm para depressão, para bebida, para as drogas, exatamente por isso. Porque as coisas, elas são muito fáceis. Então, nada para a lira é difícil. Nada. Quando a TV começou, os maiores canais de TV começaram, o Globo, o SBT, Record, né? Todos esses apresentadores falaram com a mãe Cacilda. Boninho falava com a mãe Cacilda. Silvio Santos falava com a mãe Cacilda. Até na Record, que é evangélica? Exatamente. Edir Macedo falava com a mãe Cacilda. Quem deu a primeira oportunidade para o Edir Macedo na rádio foi a mãe Cacilda. E hoje ele falou que ele não tinha dinheiro. O que a mãe Cacilda falou? O que seu Sete falou? Vem aqui que eu vou te ensinar a fazer programa na rádio, eu vou te dar um espaço. O programa dele entrava no ar, se eu não me engano, depois do programa da mãe Cacilda. Foi um espaço dado por ela. Será que ele é um pactuado? Já fez algum trabalho na lira? Tudo que ele faz na igreja de ritualística, ele aprendeu com seu Sete. Aí, de Macedo, hein? Mandar um abraço aí pra sacerdotisa Matildes, tá no chat. Um abraço, Matildes. Ah, sim. Matildes Henning. Falei com ela. Eu sinto que agora o Senhor quer mostrar a nós qual é a guerra. Em que guerra nós já estamos. E cada vez mais perto da qual nós estamos. Então aí na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, São Paulo nos fala a respeito da vinda do Senhor. É importante saber que a primeira carta aos Tessalonicenses é não somente a primeira carta de São Paulo, mas é o primeiro escrito do Novo Testamento. Essa carta aos Tessalonicenses foi escrita ainda antes dos Evangelhos. Paulo escreveu à comunidade cristã de Tessalônica, que ele mesmo gerou. Então, capítulo 5, qual é o título? Vinda do Senhor. A respeito da época e do momento, não haveis mistério, irmãos, que vos escrevamos, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Essa vinda do Senhor, essa vitória do Senhor, esse triunfo do Senhor, tudo isso é chamado de o dia do Senhor. Isso está ainda no Antigo Testamento. Muitas vezes se usa a expressão o dia do Senhor, e Paulo vem agora retomar, dizendo que tudo aquilo que se disse no Antigo Testamento sobre o dia do Senhor, é isso que vai acontecer com a vinda de Jesus, a sua segunda. Repetindo o versículo 2, pois vós mesmos sabeis muito bem que o
dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando os homens disserem, leia comigo, paz e segurança, então repentinamente lhe sobrevirá a destruição como as dores à mulher grávida e não escaparão. Guarde bem essa expressão, paz e segurança. Quando disserem paz e segurança, preste bem atenção a isso, então repentinamente lhe sobrevirá a destruição como as dores à mulher grávida e não escaparão. Porque as dores aparecem de repente. Igualmente diz o Senhor, e aí que tudo acontecerá e não escaparão. Versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que o dia do Senhor vos surpreenda como um ladrão. Veja bem, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que o dia vos surpreenda como um ladrão. Porque alguns dizem, a gente nem deve pesquisar muito essas coisas, porque o Senhor disse que virá como um ladrão, ninguém sabe, e o Pai não revelou, então ninguém sabe exatamente. Mas o que acontece? Aos seus, o Senhor revela os sinais. Aos seus, o Senhor mostra a proximidade. E mais ainda, nestes tempos, quando nós estamos chegando bem perto desses acontecimentos, é necessário que nós saibamos, porque veja bem o que está escrito aí, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que o dia vos surpreenda como um ladrão. Aos outros, veja bem, aos outros, o dia do Senhor surpreenderá como um ladrão, a nós não. Deu para entender? Porque alguns dizem, vem o dia do Senhor e virá como um ladrão de noite, ninguém sabe, então ninguém vai saber mesmo. Não veja a diferença no mesmo texto, um versículo e outro. Por um lado, Paulo diz, versículo 2, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando os homens, quando os outros, disserem paz e segurança, para está tudo bem, paz e segurança, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição e não escaparão. Eles sim serão surpreendidos. Veja agora o versículo 4, é a oposição. Mas vós, irmãos, nós não somos como os outros. O Senhor não nos quer tratar como os outros. Os outros serão surpreendidos como um ladrão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que o dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, ao contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios, tomemos por couraça a fé e a caridade, e por capacete a esperança da salvação. Leia comigo agora, versículo 9. Porquanto não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nisso tudo que vai acontecer, diz a palavra de Deus, e passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Você, graças a Deus, hoje pode tomar para você essa palavra. Nós podemos tomar para nós essa palavra, porquanto Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E desde lá, não deixa o mundo do entretenimento em paz, em especial aqui no Brasil. O que parece engraçado, porém, revela um traço muito peculiar do povo brasileiro. Afinal, por que pactos com o diabo ainda são um tema comum no imaginário popular? Este é o Sociocrônica, e nós vamos dissecar mais um item da cultura pop. Em novembro de 1989, em Sorocaba, interior de São Paulo, um boato ganhou grandes proporções sobre uma criança que dormiu com sua boneca da Xuxa e acordou arranhada, enquanto as unhas de plástico da boneca teriam crescido e ficado manchadas de sangue. A mãe teria levado a boneca para a catedral da cidade, para que ela fosse exorcizada,
ao que uma multidão correu para lá para ver o brinquedo acorrentado, e a notícia saiu como destaque em jornais importantes. Como de praxe, histórias semelhantes pipocaram ao redor. De Minas Gerais veio o boato de outra criança que achou uma faca dentro da boneca e com ela matou a mãe. Mesmo que nenhum boletim de ocorrência tenha sido feito desses relatos e o próprio pároco da catedral tenha desmentido tudo, uma das maiores lendas urbanas no Brasil já havia criado base, a ponto de no final dos anos 90, pessoas ainda terem medo das bonecas, tendo que escondê-las ou jogar fora. Se o brinquedo realmente estava possuído, levou bastante tempo para agir, já que a boneca da Xuxa foi lançada em 4 de maio de 1987, ou seja, já estava no mercado há 2 anos e vendido milhares de unidades àquela altura. Para completar, exatamente em 1989, chegava no país o primeiro filme de brinquedo assassino, sobre um boneco possuído por um serial killer de nome Chuck, que adora uma faca. Não à toa, nesse mesmo período, outro brinquedo também ganhou essa fama, o Fofãozinho, que segundo boatos teria um punhal preto dentro, usado pelo boneco para matar. O famoso punhal era só a coluna que sustentava a cabeça do brinquedo, mas foi o suficiente para acusarem o ator Orival Pessini de ter feito um pacto com o diabo para ter fama e dinheiro, já que foi Pessini o criador e intérprete de Fofão na televisão, e até sua explosão no programa Balão Mágico, ele era só um cara engraçado que aprendeu a criar sozinho máscaras de látex. Se a fama de Orival em escala nacional já causou olhares duvidosos, após o episódio com sua boneca, as pessoas começaram a suspeitar da carreira meteórica de Xuxa. No final de 1987, com somente 24 anos, Xuxa já era uma das pessoas mais influentes do planeta. Tendo em Japão, com o disco A Guerra dos Meninos, inventaram que antes do segundo coro de uma faixa estaria gravada ao contrário a frase "Eu sou um demônio". E de novo a biografia do cantor virou alvo de suspeitas, pois até 1960 Roberto Carlos era visto como um sem talento que apostou em gêneros suaves como bossa nova e boleros, antes de se voltar para o rock cantando coisas como "É proibido fumar, quero que tudo vá para o inferno, pode vir quente que eu estou fervendo". E claro, não podemos esquecer que antes de Roberto Carlos, Raul Seixas já cantava sobre uma sociedade alternativa, pregando a vontade do homem em meio a frases como 666, chama-se! Zabar de quinto andar do prédio onde estava hospedado. O cantor está apoiado na grade da varanda. Em seguida o cantor cai do prédio. Deus abençoe o caralho. Internado em estado grave nos Estados Unidos, onde sofreu um acidente. O correspondente Fábio Borges tem as últimas informações. Da FM, o nosso queridíssimo amigo Ricardo Boechat morreu na queda de um helicóptero em uma rodovia na Grande São Paulo no início da tarde. Ele tinha saído de Campinas, onde foi fazer uma palestra, e estava voltando para a sede do Grupo Bandeirantes na capital quando a aeronave apresentou uma pane, bateu em um caminhão e caiu. Acabou de cair aí, aqui na Anguera. Meu Deus. Esses dias, eu tenho mostrado que a minha ira já está no Brasil. E tenho levantado um homem, a qual tirei ele de um trabalho de justiça. Porque muitos olham para mim e me veem como um mendigo, um pobre coitado. Não, eu trabalhava na justiça, no Fórum de Colatina. Eu era bem remunerado, mas o Senhor me escolheu. E eu disse em minha missão. Isso aqui que eu estou fazendo, irmão, esse espelho que vocês estão vendo, é que esse rosto que você tem é só seu e de ninguém mais.
Se o seu irmão não quer fazer o que você faz, faça você. Porque o ídolo do Senhor não é para quem quer, é para quem Deus chama e para quem Deus escolhe. E muitos estão pregando no meu nome, mas não estão vivendo como meu nome. E muitos estão andando com o meu nome, mas não estão fazendo a minha vontade. Porque no livro de Marcos, capítulo 16, verso 5, está escrito: ide por esse mundo, pregai minha palavra para toda criatura. Porque aquele que crê e ser batizado, esse será salvo. Agora, semana passada, alguém na televisão zombou do meu nome. Quis zombar do nome do Senhor Jesus. E um helicóptero bate no viaduto e a notícia anuncia que é um dos helicópteros mais seguros do mundo. Tudo acontece não é porque eu quero. Tudo acontece é pelo as pessoas não respeitar o nome do Senhor. Não brinca. Não é tempo mais de dizer papai, mamãe, não é tempo mais. Nota esse dia de hoje a qual estou nessa cidade. Lembre-se muito bem do que eu estou dizendo. Está para acontecer no Brasil algo que vocês vão dizer, bem que aquele doido falou. Bem que aquele homem vestido de mendigo falou. Porque no livro de Oséias, capítulo 3, verso 7, Deus não faz nada sem antes revelar para os seus. Eu estou falando com pessoas aqui que Deus já tem revelado para você do que vai acontecer no Brasil. A pausa quebrou. Meu Deus. Eu nasci e me criei aqui com 62 anos. Não tava pegando na ponta, agora tá começando a encostar na ponta, tá aumentando. As coisas tudo boiando, não consegui me organizar ainda daquela do ano passado, agora vem outra, derruba tudo de novo. Um evento desse porte aí. Esta boca linda para anunciar. Não sou mendigo. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um controle. Quando eu comprei a minha televisão, esse controle veio. Mas ele caiu, quebrou e estragou. Se você caiu, Jesus quer te levantar hoje. E ele está dizendo, eu te dou oportunidade. Eu te dou oportunidade. Essa cidade toda está assustada com o barulho da trombeta. E é apenas o barulho da trombeta de um rádio que está incomodando. Imagina quando os querubins tocar a trombeta. Você vai tampar o ouvido e vai continuar ouvindo. Eu quero orar por você. Meu nome é Flávio Rodrigues. Ajudar depois a esclarecer outras pessoas, tá bom?
Eu não gostaria de estar gravando esse vídeo, para ser muito sincero para você. Eu estava me esquivando de gravar esse vídeo porque não gosto de dar alarde a polêmicas. Eu acho que, por exemplo, falar do assunto, eu vou acabar dando mais alarde à situação. Mas por algumas razões eu decidi vir aqui e falar, tá? E vou explicar no vídeo o porquê que eu decidi vir aqui e falar. Já é tarde da noite, eu tô gravando esse vídeo tarde da noite, eu já ia dormir. Falei, não, chegou a hora de gravar, chegou a hora de esclarecer essa situação, tá bom? Peço que vocês fiquem até o final e que vocês me ajudem. Eu quero falar sobre o corte de um vídeo, de uma pregação que eu fiz. Então eu fiz uma pregação, se eu não me engano, numa das quaresmas, e alguém pegou esta pregação, fez um corte, jogou na internet, e esse corte tem gerado polêmica já tem um bom tempo e não acaba. Eu quero colocar o corte aqui, para que você entenda de qual vídeo e qual corte eu estou falando. Preste atenção no corte e no vídeo que eu estou falando. Desculpa se isso te entristece, mas qual é o poder que isso aqui tem? Isso aqui tem poder de quê? Para curar você? Tem poder para curar você? Não. Isso aqui, ó. Não é de carne e osso, gente. Isso aqui não é Jesus. Agora, para que ela serve? Para isso, para te chocar, para lembrar você do que aconteceu, para jogar no teu coração piedade, para despertar na tua alma um sentimento por Deus. É para isso que ela está aqui, mas não é ela que vai curar você. Se você, mas e o dia que eu me ajoelhei diante da imagem e recebi uma cura, Frei? Não foi a imagem que te curou. Jesus te curou. Você se ajoelhou diante de uma imagem e você rezou para Jesus. Eu rezei para aquele santo. Beleza, aquele santo intercedeu por você lá do céu e Jesus te deu a graça. Mas não foi a imagem. A graça não saiu dessa imagem. Irmão, irmã, é sobre esse corte. Esse corte que você acabou de ver, ele ficou bem conhecido, ele ficou bem polêmico. Por quê? Ele dá a entender que o Frei está pregando contra as imagens, que o Frei é contra o uso de imagens. Te contextualizando, por que esse vídeo viralizou? Ele viralizou principalmente no meio evangélico. Então eu acredito que, eu não sei quem pegou esse vídeo, eu não sei quem colocou ele pela primeira vez na internet, mas eu sei que esse vídeo se tornou muito polêmico e muito conhecido no meio evangélico. Por que padre conhecido? Então veja, é um prato cheio para eles, né? Um padre conhecido falando contra as imagens. Então isso começou a viralizar no meio protestante, os protestantes gostaram, os evangélicos gostaram, olha aí, tá vendo? Um padre pregando contra a imagem, é isso aí, esse padre está com a razão, aquela coisa toda, né? Então o meio evangélico meio que se acudiu e falou, nossa, esse padre aí está falando a verdade e tal. E o meio católico, quando foi vendo os cortes, quando foi vendo os comentários dos irmãos evangélicos, foram se sentindo chateados. Nossa, o Frei pregando contra as imagens, aquela coisa toda. Meus queridos, primeira coisa que eu quero deixar clara, eu não preguei contra as imagens. Eu amo imagens, eu gosto de imagens. Eu vou colocar aqui o vídeo, Frei Justo falando, e hoje tentou, não deu certo. Esperemos, rezemos para que volte, né? Muitas pessoas assistem, mais de 50 mil pessoas assistem pelo Instagram o Rosário com Frei Justo. Olá, meus queridos, Deus abençoe. Um vídeo muito importante, principalmente para as pessoas que rezam o Rosário na madrugada conosco às 4 horas da manhã. Estamos desde o dia 15 de agosto rezando na madrugada às 4 horas da manhã. Ou você que gostaria de rezar, hoje é dia 17 de setembro. Esse vídeo é muito importante, principalmente para amanhã, dia 18 de setembro. Por quê? Rezando o Rosário hoje, dia 17 de setembro, às 4 horas da manhã, quando fomos começar, ou já tinha começado, não sei, a transmissão pelo Instagram, pela primeira vez, o Instagram nos bloqueou de fazer uma transmissão ao vivo. A notificação que recebemos é que ficaríamos 30 dias sem poder fazer transmissão ao vivo. Por que barramos? Porque não obedecemos às normas do Instagram. Não entendemos porque estamos rezando desde dia 15 de agosto. E o que nós fazemos nessa live das 4 horas da manhã é rezar um rosário
e ler a palavra de Deus, ler os ensinamentos dos santos, ou seja, levamos o povo à oração. E é uma live que no Instagram tem mais de 60, 70, já chegamos a 90 mil pessoas no Instagram às 4 horas da manhã. E se contar todas as minhas redes sociais, mais de 500 mil pessoas. E se tem 500 mil pessoas é porque eu tenho certeza que essa live está fazendo bem para as pessoas. Porque acordar de madrugada, perder o seu sono, e isso não está fazendo sentido para as pessoas, se as pessoas estão acordando, mais de 500 mil de pessoas, é porque algum sentido tem feito para elas essas transmissões, tem feito bem para a família, tem feito bem para as pessoas. Mas ok, nos bloquearam. No Rosário de hoje nós não conseguimos transmitir ao vivo pelo Instagram. E hoje de novo não conseguimos. Entramos em contato com o Instagram e logo, gentilmente, o Instagram nos respondeu dizendo que foi um bug do sistema. Pediram desculpas e não entenderam por que aquilo aconteceu. Então, menos mal. Pela primeira resposta, um bug no sistema e que logo devolveriam acesso total ao nosso Instagram. E, ou seja, ficamos felizes, né? Então, foi restituído tudo. O que o Instagram nos oferece foi desbloqueado, inclusive a transmissão ao vivo, que para nós é importante neste período. Só que assim, minha gente, então hoje é dia 17, eu estou fazendo esse vídeo principalmente para amanhã, dia 18 de setembro. Então, para você, principalmente que gosta do Instagram, preste atenção no que eu vou dizer, e eu gostaria que vocês me ajudassem a transmitir esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Aberto foi onde pisou e caiu aqui no chão. Nós estávamos aqui apanhando as folhas, essas que estão ali deitadas no chão, foi as únicas que desceram. E ele dali, nem imaginava que era ele que estava lá em cima. Só vi ele despencar e caiu aqui. Agora já foi limpo aqui o local. Mas muito trágico, trágico. Evangélicos proeminentes no Brasil, e sua relação com a maçonaria é um tema controverso. A maçonaria é uma organização secreta que, historicamente, tem causado debates no meio evangélico, com muitos líderes religiosos criticando seus valores ou ensinamentos. Por isso, quando figuras como esses pastores são questionadas sobre envolvimento com a maçonaria, as respostas tendem a ser cautelosas ou evasivas para evitar possíveis polêmicas com suas congregações. Esses pastores negaram qualquer associação com a maçonaria em várias ocasiões, reafirmando seu compromisso com os princípios cristãos e seus ministérios. A saia justa acontece porque, em meio a teorias da conspiração e desconfianças, perguntas desse tipo acabam atraindo muita atenção, especialmente nas redes sociais e em ambientes religiosos que condenam fortemente a maçonaria. Eles geralmente respondem que são comprometidos exclusivamente com a fé cristã e não fazem parte de organizações secretas, mantendo a postura de negar qualquer vínculo com a maçonaria. Mas Pablo Marçal afirma que Silas Malafaia faz parte, deixando Silas Malafaia engasgado com ele. Próxima vez que meu nome for colocado ou se dirigir qualquer coisa, principalmente num culto, em relação a mim, eu vou mostrar para a nação o seu grau de maçonaria. Vou mostrar golpe de Bitcoin que você tem sócio que deu um rombo de bilhão no país. Vou mostrar para as pessoas o que realmente é o Silas. Isso não é uma ameaça, isso é uma certeza. E essa história é mais antiga do que você imagina. Aproximadamente há 16 anos atrás, o pastor Stefani Saad ganhou notoriedade ao afirmar que alguns pastores evangélicos estariam envolvidos com a maçonaria, uma sociedade secreta que muitos cristãos consideram incompatível com a fé cristã. Saad, um ex-maçom convertido ao cristianismo, declarou publicamente que líderes religiosos de várias denominações estão associados à maçonaria, alegando que isso representaria um conflito entre os ensinamentos cristãos e as práticas secretas da maçonaria. Na época, os nomes mais citados foram Silas Malafaia, Edir Macedo e Caio Fábio. Hoje em dia, novamente esses pastores são citados em fazer parte da maçonaria. Conhecido por sua trilogia Filhos do Fogo, deixou um áudio inédito antes de sua morte, em que alega que supostos satanistas estão presentes em posições de poder e influência na política e em outras áreas. No áudio,
Maestral discute práticas e grupos supostamente envolvidos em atividades ocultistas e menciona figuras de destaque sem fornecer provas concretas. Ele planejava abordar o tema em um podcast com o teólogo Vic Vanilla, com quem teve um relacionamento conturbado. Além disso, Maestral desabafou sobre seu cansaço com a vida, mencionando que queria deixar registradas certas revelações fora de seu próprio controle para evitar que fossem apagadas. Esse material agora é parte das investigações sobre sua morte, registrada como suicídio em 4 de agosto de 2024, mas cercada por teorias e especulações. O conteúdo do áudio e outros elementos são analisados pela polícia para elucidar os eventos em torno de seu falecimento. Ouça o áudio. Oi, meu irmão. Só complementando, tá? A proposta inicial do Raul de intermediar a nossa conversa era para que não houvesse assim, ofensas, multas, sabe? Não houvesse uma briga, sabe? Então ele seria um mediador, né? Mas tô vendo, meu, você é um cara do bem, você tá com guarda, baixou a guarda, eu também. A gente se pediu perdão mutuamente, você vai conversar antes. Então eu não vejo necessidade de a gente estar nesse tipo de arena, né? Então, o meu YouTube tem um bom alcance. Eu vi que você faz alguns podcasts também, mas eu acho que você aluga, né? Estúdio. Se eu achar melhor fazer um podcast no estúdio também, tá? Eu divulgo o link. A gente vai amadurecendo a ideia e depois conversa melhor pessoalmente. Mas, não houvesse uma briga, sabe? Então ele seria um mediador, né? Mas tô vendo, meu, você é um cara do bem, você tá com guarda, baixou a guarda, eu também. A gente se pediu perdão mutuamente, você vai conversar antes. Então eu não vejo necessidade de a gente estar nesse tipo de arena, né? Então, o meu YouTube tem um bom alcance. Eu vi que você faz alguns podcasts também, mas eu acho que você aluga, né? Estúdio. Se eu achar melhor fazer um podcast no estúdio também, tá? Eu divulgo o link. A gente vai amadurecendo a ideia e depois conversa melhor pessoalmente. Mas eu acho que seria legal, né? Uma live nossa, tudo. Quebrar paradigma, sabe? Porque tem, sim, satanista que adorador do diabo, que assim faz sacrifício, sequestra a criança para tirar adrenocromo, faz tráfico de órgãos, né? Enfim, elabora, né? Como é que eu vou te dizer mesmo? Eu prefiro falar pessoalmente, mas sumariando, assim, eles fazem vírus geneticamente modificados para disseminar a população, né? Então, eles acreditam que eles vêm de uma linhagem, né? Uma linhagem profana, descendente dos néfilos e tal. Eles têm uma cabeça meio diferente. Eles são os verdadeiros, a elite mundial, né? São políticos, são empresários, são cientistas, né? São pessoas de poder de influência na sociedade, né? São atores, são cantores e cantoras, né? Que fazem essas alianças aí. E, claro, tem os grupos, né? Esses grupos, na verdade, todos eles fazem parte da mesma pirâmide, digamos assim. Eles só dividem em grupos e tem encontros anuais. Você deve saber, os Bilderberg, por exemplo, entre outros, craniossos, né? E que o Bush fez parte, não só o Bush, mas o pai dele fez também, né? O Buchão e o Buchinho, né? Fizeram parte. E, enfim, e tem os peões do jogo, né? Às vezes eles dão poder para algumas pessoas para fazer determinadas coisas que eles querem. E o ser humano é assim, ele se fascina, né? Por dinheiro, poder, fama, sabe? Até Salomão caiu, cara, o homem mais sábio, né? Filho do homem segundo o coração de Deus, caiu, né? Então se a gente bobear, a gente cai também. Então eu percebo, assim eu vejo, né? Conversando com você, eu vou ter mais serenidade, mais certeza disso, mas está muito presente, muito forte no meu coração. Você não é meu inimigo, cara, sabe? Você nunca me desonrou, a gente brincou, tirou onda um do outro. Eu chamava de punir de leite, eu falava que você era satanista de TikTok, não passou disso. Até hoje, os candidatos a membros maçons são sujeitos a rituais secretos. Quando você entra numa loja, entra na chamada sala do oleiro, onde há um membro chamado oleiro. Ele tem uma espada e você tem de dar a ele uma senha e o aperto de mão secreto. Temos sim apertos de mão secretos. O papel do segredo na maçonaria fica especialmente difícil quando você fala de coisas como
aperto de mão. 15, quando 9 maçons fundaram no Rio de Janeiro a loja Comércios e Artes, sendo a primeira loja do Brasil. Essa mesma loja, anos depois, em 1822, já contava com 94 membros e decidiu então se dividir em 3 novas lojas, fundando o Grande Oriente Brasileiro, a primeira obediência maçônica daqui. Mas uma contestação vem lá do Nordeste. O primeiro estado do Brasil, a Bahia, também teria sido o primeiro local a receber uma loja maçônica, que se chamaria Cavaleiros da Luz, que teria sido fundada em 1797. A história da maçonaria no Brasil é muito forte. Além do 7 de setembro, a maçonaria também esteve envolvida em vários outros momentos marcantes do país, como na proclamação da República, na abolição da escravatura e na redemocratização do país. Ou seja, se é uma data importante, com certeza tem um dedo maçom no meio. Só para se ter uma ideia, nas eleições de 2016, a maçonaria paulista apoiou 27 candidatos a prefeito, um para cada estado, além de 147 vereadores. Deste total, foram eleitos 28 representantes do Legislativo, além de 3 vice-prefeitos e 10 prefeitos, contando inclusive com João Dória, na capital de São Paulo. Bom, mas e você? Você conhece algum brasileiro maçom? Pelo menos algum sobre 3 brasileiros muito importantes para a nossa história e que são envolvidos com lojas maçônicas. Mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso tudo que vai acontecer, diz a palavra de Deus, e passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Você, graças a Deus, hoje pode tomar para você essa palavra. Nós podemos tomar para nós essa palavra, porquanto Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos daqueles que vão ser surpreendidos e destruídos. Não, meu irmão, graças a Deus, porquanto não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Ele está se revelando a nós. Para os outros, esse dia virá como um ladrão. Serão surpreendidos e serão destruídos. Nós não, por isso o Senhor está nos falando. A palavra está nos declarando. Até você diz, mas por que hoje tem essas coisas? Antigamente não era assim, por que essas invenções? Veja bem, eu falei disso na quinta-feira última na missa. A aurora, é linda a aurora, não é verdade? E aqui o nosso amanhecer é muito bonito. A aurora. Por que existe a aurora? Existe a aurora porque o sol já está vindo. A aurora precede o sol. E claro, a aurora começa a clarear todas as coisas. Antes está tudo escuro. 3 da madrugada, 4 da madrugada, está tudo escuro. Depois começa a clarear, 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 clarear. E por que o Senhor está nos dando clareza, cada vez mais clareza? Por que as coisas estão se clareando? Por que a palavra de Deus está sendo hoje entendida? Por que a palavra de Deus hoje está tendo sentido para nós? Por que o Senhor está nos esclarecendo? Porque o sol está vindo, o sol está vindo. E quem é o sol? O sol é Jesus. O sol é Jesus que está chegando cada vez mais. Porque Ele está chegando cada vez mais, a aurora está cada vez mais clara. E o dia está cada vez mais claro. Daqui a pouco chegará o sol. Mas, por enquanto, nós estamos na aurora, graças a Deus, e por isso estamos tendo clareza e precisamos ter clareza. E precisamos ter clareza, clareza para nós e clareza para muitos irmãos. Clareza para nós e clareza para muitos irmãos. Porque graças a Deus nós não fomos destinados à ira como aos outros, mas fomos destinados à salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, temos que estar atentos e abertos e aprender todas essas coisas e saber todas essas coisas e tirar os medos. E tirar os medos, infelizmente, a própria tentação vem colocar medo na gente quando se fala nessas coisas. Não, meu irmão, não. É o sol que virá, é o triunfo de Jesus que virá. A destruição, o castigo será para os outros, para aqueles que não quiserem aceitar. Então não é questão de ter medo, pelo contrário, é questão de se alegrar e se firmar cada vez mais no Senhor. Porque nós não fomos destinados à ira,
mas a salvação. O disparo desses tiros está morto. As autoridades também confirmaram, infelizmente, que uma pessoa que assistia ali ao comício do ex-presidente Donald Trump na Pensilvânia foi atingida e também morreu. E há ainda uma terceira pessoa, também do público, e que está ferida. Ou seja, essas são as informações mais atualizadas até este momento sobre esse possível ataque, né, ao ex-presidente Donald Trump durante um comício que ele fazia na Pensilvânia. Ele falava ali pouco mais de 10 minutos quando esse ataque acabou acontecendo.